Quando ela vai embora, quase todo homem comete o mesmo erro. E é exatamente esse erro que confirma para ela que te perder foi a decisão certa. Porque no instante em que ela sai da sua vida achando que pode conseguir algo melhor, ela também leva uma expectativa junto. A expectativa de que você vai correr atrás, de que vai insistir, de que vai implorar por mais uma conversa, de que vai tentar provar que sem ela a sua vida perdeu o sentido. E para muitos homens, é exatamente isso que acontece. O choque da rejeição bate, o orgulho é ferido, a cabeça entra em guerra com o coração e o impulso aparece com força. Mandar mensagem, pedir explicação, tentar consertar, buscar uma brecha, arrancar alguma resposta que alivie a dor. Só que é aí que começa a queda, porque o primeiro erro do homem rejeitado não é sofrer, é reagir exatamente da forma que ela já esperava. E quando você faz isso, você não cria arrependimento, você entrega a validação. Você reforça a imagem de que ela era o centro da sua estabilidade emocional. Você confirma que a saída dela te desmontou. E para quem foi embora achando que fez a escolha certa, não existe prova mais confortável do que ver você agir como se realmente tivesse perdido tudo. É isso que muitos homens não percebem. O desespero que parece amor, do lado de dentro, do lado de fora parece fraqueza. A insistência que parece sinceridade, do lado de fora parece dependência. E cada tentativa de fazê-la voltar antes de recuperar a própria postura só aprofunda a sensação de que ela ainda tem poder sobre você. Esse é o ponto que destrói tantos homens depois do fim. Eles não aceitam a ruptura como uma ferida a ser tratada. Eles tratam a ruptura como um veredito sobre o próprio valor. E então passam a lutar não pela paz, mas pela aprovação de alguém que já decidiu sair. Só que a dinâmica muda quando você quebra o padrão que ela esperava. O arrependimento não começa quando você se explica melhor. Não começa quando você sofre mais. Não começa quando você mostra o quanto amava. Começa quando a reação prevista não vem. Quando o impulso não comanda. Quando o homem que ela imaginava ver de joelhos escolhe silêncio, controle e distância. Isso cria uma ruptura no roteiro que ela já tinha escrito na cabeça. Porque na maioria das vezes, o que ela espera não é força, é previsibilidade emocional. E nada confunde mais essa expectativa do que um homem que sente o golpe, mas não se entrega ao reflexo mais fraco. É por isso que antes de pensar em qualquer outra coisa, você precisa entender qual é a primeira batalha depois que ela vai embora. Não é contra ela, é contra o impulso de correr atrás. Porque o primeiro impulso do homem rejeitado parece amor, mas na prática é a atitude que destrói qualquer chance de respeito. Cada mensagem enviada no impulso não aproxima você dela, só afasta você de si mesmo. Esse é o ponto que quase nenhum homem enxerga quando a rejeição bate, porque por dentro parece que insistir é uma prova de sentimento, parece que ligar mais uma vez é coragem, parece que mandar aquele texto longo explicando tudo é maturidade, parece que tentar conversar pela última vez é honra. Mas na prática, o que o homem acha que está fazendo e o que ela realmente interpreta são coisas completamente diferentes. Enquanto ele acredita que está demonstrando profundidade, ela enxerga dificuldade de aceitar a realidade. Enquanto ele acredita que está mostrando o quanto se importa, ela enxerga dependência. Enquanto ele acredita que está lutando pela relação, ela enxerga um homem que não consegue sustentar a própria postura diante de uma perda. E é exatamente aí que o valor desaba. Porque insistência não gera saudade. Insistência gera alívio nela por ter saído. Alívio por confirmar que a leitura que ela fez de você talvez estivesse certa. Alívio por perceber que, no fundo, você realmente estava mais emocionalmente dependente do que parecia. É duro ouvir isso, mas é isso que torna esse momento tão decisivo. O homem que implora não recupera poder, ele entrega poder. Entrega o controle da dinâmica, entrega a validação que ela esperava, entrega a prova de que a presença dela ainda governa o estado emocional dele. E quando um homem entrega esse nível de poder depois que ela já foi embora, ele não está tentando salvar a relação, está apenas aprofundando a própria humilhação. É por isso que tantos homens pioram depois do término. Não porque foram deixados, mas porque depois de serem deixados, entram numa sequência de atitudes que destroem o pouco de dignidade que ainda restava intacto. Mensagens demais, ligações demais, explicações demais.
presença demais, emoção demais, tudo em excesso, tudo tentando corrigir no desespero aquilo que já não se corrige no impulso. E quanto mais ele tenta controlar a decisão dela, menos controle ele demonstra ter sobre si mesmo. Essa é a verdade incômoda que quase ninguém quer aceitar. Correr atrás pode aliviar por alguns minutos a sua ansiedade, mas aumenta o desprezo silencioso do outro lado, porque a insistência não transmite força, transmite medo da perda, e medo demais sempre rebaixa o homem diante de quem já decidiu partir. É aqui que começa a lógica do silêncio estratégico, não como jogo barato, não como teatro, não como manipulação infantil, mas como a primeira barreira contra o próprio colapso. O silêncio estratégico é o momento em que o homem para de alimentar a cena que o está humilhando, para de se oferecer para mais rejeição, para de correr atrás de resposta, pena ou reconsideração, e começa finalmente a impedir que o impulso continue destruindo o que restou da sua imagem. Porque depois que ela vai embora, sua primeira tarefa não é reconquistar ninguém, é impedir que o desespero te rebaixe ainda mais. Mas parar de correr atrás ainda não basta, porque muitos homens cometem um erro ainda mais destrutivo depois disso. O homem que continua se explicando, se expondo e se lamentando não seguiu em frente. Só está sofrendo em voz alta. E esse é o erro invisível que destrói muitos homens depois que eles conseguem, pelo menos por fora, parar de correr atrás. Porque existe uma diferença entre não mandar mensagens e realmente sair da dinâmica. Muitos homens param de ligar, mas continuam emocionalmente disponíveis. Param de procurar, mas continuam assistindo de longe. Param de pedir para voltar, mas transformam a própria dor em vitrine. E é aí que continuam presos. O sofrimento público não gera respeito. Gera leitura, gera interpretação. Gera a sensação de que mesmo em silêncio, ela ainda ocupa o centro da sua mente, do seu humor e da sua rotina. E quando isso acontece, a ruptura nunca se completa de verdade. O homem posta indireta, posta a frase triste, muda o comportamento nas redes, começa a aparecer mais do que aparecia antes, não por evolução real, mas por necessidade de ser notado. Ou então desaparece de forma dramática, esperando que isso provoque reação. Em outros casos, a dor escapa de outro jeito. Bebida em excesso, lamentação para amigos em comum, necessidade de contar a própria versão, tentativas de parecer forte enquanto tudo ao redor denuncia fragilidade. E por mais que ele ache que está apenas desabafando, o que está fazendo é manter a presença dela governando o seu estado emocional. Porque enquanto a sua dor ainda é organizada em função dela, você não retomou sua vida. Você só mudou o formato da dependência. Esse é o ponto que poucos têm coragem de encarar. Continuar disponível não é só responder rápido. Não é só atender ligação, é manter energia emocional reservada para alguém que já saiu. É viver como se, no fundo, ela ainda tivesse acesso privilegiado ao seu equilíbrio. É deixar suas escolhas, suas recaídas, sua postura e até sua imagem pública orbitarem a ausência dela. E isso mantém o homem preso a uma relação que já acabou. É por isso que a ausência real cria mais impacto do que qualquer discurso. Porque a ausência real não fala, não explica, não implora compreensão, não tenta corrigir a imagem, não pede para ser interpretada da forma certa. Ela simplesmente corta o abastecimento emocional de uma dinâmica que vinha te consumindo por dentro. E isso exige mais força do que parece. Porque o sofrimento quer plateia, o ego ferido quer testemunha, a carência quer sinal, a vulnerabilidade quer retorno. Mas o homem que começa a recuperar a própria postura entende que se expor demais, se justificar demais e se lamentar demais não acelera a cura, só prolonga a prisão. A partir do momento em que você para de transformar sua dor em comunicação, algo começa a mudar. Não porque ela veja, mas porque você finalmente sai do papel de homem abandonado em exibição. E é aqui que quase ninguém entende a parte mais dura de todas. Quando ela termina, na maioria das vezes, ela já foi embora muito antes. O dia em que ela diz que acabou pode ser o seu começo do liso, mas muitas vezes já era o fim dela há semanas ou meses. Essa é uma das verdades que mais machucam um homem depois que ele é deixado, porque para ele tudo parece ter desabado de uma vez. A conversa final soa como ruptura repentina. O tom frio parece injusto. A distância parece exagerada.
e a cabeça dele tenta desesperadamente encontrar uma explicação que devolva algum controle à situação. Só que na maioria das vezes, o término não começa no dia da conversa. A conversa é apenas o anúncio. A decisão já vinha sendo construída em silêncio dentro dela, muito antes de ser colocada em palavras. E é exatamente por isso que tantos homens se perdem depois do fim. Porque enquanto ele entra em estado de choque naquele momento, ela muitas vezes já passou pelas fases que ele ainda está começando a viver. Ele começa o luto, ela chega na conclusão. Ele quer entender, ela já decidiu. Ele quer tentar de novo, ela, em muitos casos, já saiu emocionalmente da relação faz tempo. E essa diferença destrói a leitura do homem que ainda acredita que tudo pode ser revertido com mais uma conversa, mais uma explicação, mais uma demonstração de sentimento. Não pode. Pelo menos não do jeito que ele imagina. Porque a fantasia da reconquista imediata quase sempre nasce da recusa em aceitar a profundidade real do que aconteceu. O homem quer acreditar que ainda existe uma brecha, que ainda há algo a ser dito, que ainda falta ela perceber o valor dele. Mas quando ele insiste nessa fantasia, não está lutando pela relação, está adiando o encontro com a realidade. E quanto mais ele adia esse encontro, mais tempo perde preso a uma esperança que enfraquece sua postura. É duro aceitar isso, porque toca em duas dores ao mesmo tempo. A primeira é a perda da mulher. A segunda é a descoberta de que enquanto você ainda se via dentro da relação, ela talvez já estivesse saindo dela por dentro, sem que você percebesse. Isso gera choque, sensação de traição emocional, humilhação silenciosa e um luto ainda mais pesado. Mas também é aqui que nasce a primeira força real. Porque o homem que aceita cedo para de se comportar como quem ainda negocia uma decisão já tomada. Ele para de se mover como refém de uma expectativa que só existe na cabeça dele. Ele começa a substituir esperança por lucidez. E essa troca muda tudo. A lucidez dói mais no início, mas salva mais rápido. Ela corta a fantasia, reduz o auto-engano e devolve direção. O homem maduro entende que aceitar a realidade cedo não é desistir de si mesmo, é justamente o contrário. É parar de desperdiçar energia tentando reanimar algo que já morreu por dentro, para finalmente voltar a investir no que ainda pode ser reconstruído. Quando você entende isso, para de gastar energia tentando recuperar alguém e começa a reconstruir o homem que ficou para trás. O momento em que ela começa a sentir o peso da perda não é quando você sofre, é quando você se reorganiza e ela percebe que sua vida não acabou com a saída dela. Esse é o ponto em que quase tudo muda, porque até aqui o centro da história ainda parecia ser ela, a decisão dela, a ausência dela, o impacto dela. Mas a virada real só começa quando o foco sai do que ela fez e volta para o que você precisa reconstruir. E é nesse ponto que muitos homens finalmente entendem uma verdade que deveria ter ficado clara desde o início. O arrependimento dela nunca nasce do seu colapso, nasce da sua recomposição. Não do seu desespero, mas da sua disciplina. Não da sua carência, mas da sua estrutura. Porque quando um homem volta para o próprio eixo, ele para de implorar por validação e começa a recuperar algo muito mais importante do que a atenção feminina: direção. E direção muda tudo. Muda o corpo, porque ele volta a treinar não para ser visto, mas para se sentir no controle de si mesmo. Muda o trabalho, porque ele para de gastar energia emocional em fantasia e converte essa força em resultado concreto. Muda a rotina, porque o caos dá lugar ao padrão. Muda a paz, porque ele já não acorda todo dia tentando decifrar a ausência de alguém. Muda o propósito, porque a vida deixa de girar em torno da perda e volta a girar em torno da construção. E acima de tudo, muda a identidade, porque ele para de se ver como o homem que foi deixado e começa a se tornar o homem que voltou para si. Essa é a diferença entre parecer melhor e se tornar mais sólido. Parecer melhor é imagem, é pressa, é performance, é ansiedade querendo parecer superação. Se tornar mais sólido é outra coisa, é consistência, é autocontrole, é reconstrução sem plateia, é voltar a fazer o básico com seriedade, dormir melhor, treinar com constância, organizar finanças, trabalhar com foco, cortar excessos, reduzir ruído, recuperar presença. E é justamente aí que a energia muda, porque o homem que volta ao próprio eixo não transmite mais necessidade, ele transmite estabilidade. Já não parece alguém tentando provar valor, parece alguém que redescobriu o próprio valor sem pedir permissão.
E isso tem peso, porque em muitos casos, quando ela imaginava olhar para trás, esperava ver um homem pior, mais abatido, mais perdido, mais dependente. Mas encontra outra coisa, encontra alguém mais firme, mais disciplinado, mais difícil de abalar. E esse contraste é o que cria impacto. Não porque você viveu para isso, mas porque as consequências da sua reconstrução falam por si. O arrependimento, quando vem, não deve ser meta, deve ser efeito colateral, resultado indireto de uma vida que voltou a se alinhar depois do caos. Só que existe uma diferença brutal entre evoluir de verdade e montar um teatro para ser visto, e é aí que muitos homens estragam tudo. Ela pode até se arrepender de ter te perdido, mas o dia em que isso realmente acontece é o mesmo dia em que você já não precisa mais saber. E essa é a verdade que fecha tudo, porque no fim das contas, o verdadeiro poder nunca esteve em fazer ela voltar, nunca esteve em arrancar uma mensagem, provocar uma reação, despertar ciúme ou assistir de longe o momento em que ela percebe o que perdeu. O verdadeiro poder começa quando você já não organiza sua vida em função dessa possibilidade, quando o centro deixa de ser a reação dela e volta a ser a sua postura. É aí que o homem sai da prisão emocional, porque arrependimento real não nasce de vingança, não nasce de provocação, não nasce de espetáculo, nasce de ausência, de postura e de transformação. Nasce quando ela não encontra mais o homem previsível que imaginava ter deixado para trás. Nasce quando o tempo passa e, em vez de ruína, o que fica visível é estrutura. Em vez de desespero, controle. Em vez de humilhação, dignidade. Só que essa não pode ser a sua obsessão, porque o homem que ainda vive para provocar alguma reação dela continua preso, mesmo que pareça forte por fora. E esse é o maior erro de todos, continuar emocionalmente ajoelhado sem perceber, ajoelhado na espera, ajoelhado na curiosidade, ajoelhado na vontade de ser reconhecido, ajoelhado na fantasia de um dia ver ela admitir que errou. Enquanto isso existir, parte da sua liberdade ainda não voltou. O homem forte não é aquele que faz uma mulher sentir culpa, é aquele que deixa de precisar disso para seguir em paz. É aquele que entende que dignidade vale mais do que validação, que silêncio vale mais do que explicação, que disciplina vale mais do que impulso, e que nenhuma mulher deveria ocupar o lugar de juiz final do valor dele. Esse é o ponto que separa o homem ferido do homem reposicionado. O ferido ainda quer resposta, o reposicionado já tem direção. O ferido ainda quer ser lembrado, o reposicionado está ocupado demais reconstruindo a própria vida. O ferido ainda pensa em como ela vai reagir, o reposicionado finalmente pensa em quem ele está se tornando. E é por isso que a fase mais forte não é quando ela sente sua falta, é quando você redescobre sua paz. Quando você percebe que a sua estabilidade não pode depender da permanência de ninguém. Quando entende que amor sem respeito destrói, presença sem reciprocidade esgota, e apego sem lucidez humilha. A partir daí, tudo muda. Sua energia muda, seus padrões mudam, sua postura muda. E o que antes era dor começa a virar critério. O que antes era carência começa a virar clareza. O que antes era medo de perder começa a virar decisão de nunca mais se perder por ninguém. Então guarde isso como a verdade final deste vídeo. Ela pode até se arrepender de ter te perdido, mas o dia em que isso realmente acontece é o mesmo dia em que você já não precisa mais saber. Se você quer mais conteúdos para recuperar sua lucidez, sua postura e seu valor depois de um término, inscreva-se no canal.